Nós vamos agora a seguir nesta autoestrada sustentável para falarmos sobre o Clean and Safe. Vamos fazer aqui um breve enquadramento e para isso vamos contar com a Leonor Picão, que é a diretora coordenadora da valorização da oferta no turismo de Portugal. Força, Leonor. Tem um micro? Acho que temos aí outro. E... Boa tarde a todos, obrigada Honest por este convite. Eu gosto muito de falar do Clean and Safe, deve ter sido das poucas ferramentas que lançámos e que teve tanto sucesso sem darmos diretamente dinheiro às empresas. Portanto, hoje vou tentar fazer aqui o enquadramento do que foi criar o Clean and Safe, do impacto que teve, como estratégia e reflexão de um caso de sucesso perante uma gestão de crise que nos possa ajudar no futuro a continuar a servir as empresas e o setor do turismo. Portanto, nesta perspectiva de aprendermos com o que fizermos para continuarmos a fazer mais e melhor. Criámos este selo no início da pandemia Covid-19, portanto tivemos o primeiro caso em Portugal, se não me engano, em março, e em abril lançámos o selo. Tinha como intenção e propósito dar às empresas do setor do turismo referências e orientações claras para o cumprimento dos requisitos de higiene sanitária que vinham da Direção-Geral de Saúde e, portanto, ajudá-las a orientar as suas atividades para uma nova realidade. Ao longo de 2 anos, o selo teve 2 versões, porque tinha a característica de se adaptar à fase pandémica que vivíamos e, portanto, manteve desde o princípio esta intenção de ser um instrumento muito fácil, muito ágil, voluntário, gratuito e, portanto, daí a taxa de adesão tão rápida que o projeto teve. Ajudar aqui assim a minimizar o impacto da pandemia no setor e promover a confiança dos turistas no destino de Portugal, mas numa perspectiva de que não eram só para as empresas diretamente turísticas, mas numa perspectiva de que o turista, quando viaja e precisa da confiança no destino do país, não só fica no quarto do hotel, mas aluga um quarto, visita um museu, vai a um restaurante, vai a um concerto e, portanto, houve aqui a necessidade de abranger todos estes setores e todas estas atividades. Era uma adesão muito simples, era uma adesão através de uma carta de compromisso e, portanto, aqui também numa perspectiva muito sustentável de ligação com as empresas, de responsabilidade, através da capacitação, de que faríamos assim um caminho para que elas conseguissem fazer também mais e melhor em função da situação pandémica que vivíamos. Aqui vocês podem ver todas as empresas e atividades abrangidas e, portanto, percebe-se bem por este quadro como é que envolvemos aqui 70 parceiros e aqui também a experiência e o balanço de como é possível unir todo um setor, desde associações públicas, entidades públicas, associações privadas, às empresas, em bem de um prol comum. Os requisitos tinham um compromisso que havia um plano de contingência, que tinha, do qual faziam parte os procedimentos de limpeza, desinfecção, os equipamentos de proteção, a formação do colaborador, a informação que era preciso ser dada ao cliente e, portanto, neste plano estavam incluídas todas as orientações da Direção-Geral de Saúde e a forma mais ágil e mais fácil em como as empresas poderiam adotá-las e estar preparadas. O Turismo Portugal investiu também muito na formação, portanto um trabalho muito próximo com a área da formação para capacitar não só as empresas, mas todo o staff da empresa, porque uma das grandes vantagens que esta ferramenta teve não foi só dar o destino de confiança aos turistas, foi também dar o destino, dar também a confiança
às empresas e ao staff das empresas e a todos os colaboradores. Criámos também um procedimento de auditorias para proximidade com as empresas e podermos estar no terreno a acompanhar as dúvidas e os constrangimentos que sentiam e a forma como podíamos ajudar a ultrapassar esses problemas. Criámos uma plataforma, a plataforma Portugal Clean and Safe, em que permitia ao cliente identificar todas as ofertas Clean and Safe em todas aquelas tipologias que vimos anteriormente. Permitia a avaliação pelo cliente, uma avaliação muito simples, que tinha uma bolinha verde, vermelha, amarela, e que o cliente, quando estava na empresa, fosse um restaurante, fosse um hotel, fosse o aeroporto, poderia manifestar o seu grau de satisfação para com o cumprimento dos requisitos de higiene, ou seja, o cumprimento dos requisitos Clean and Safe. Quando havia uma avaliação positiva, aquela que chamamos verde, a empresa era logo notificada com parabéns pela satisfação do cliente. O mesmo acontecia quando a avaliação era menos positiva, de modo a alertar para que fosse preciso repensar e refletir sobre o cumprimento dos requisitos. Nas auditorias que fazíamos, todas as avaliações que foram menos positivas deram origem a empresas que foram auditadas. Portanto, era um sistema de auditoria aleatório, mas que contemplava todas as avaliações menos positivas. Do ponto de vista das empresas aderentes, com a parceria da Nova Medical School, que está presente e a quem agradeço o trabalho que foi feito aqui em parceria com a equipe do Clean and Safe, foram criados também guias de implementação do selo, guias mais técnicos e robustos, que ajudavam também a explicar o porquê daqueles requisitos e a forma mais ágil e mais rigorosa de implementar e de ter a atividade a funcionar. E a plataforma permitia também à empresa aderente consultar modelos de planos de contingência e, portanto, ajudar também aqui as empresas. E, ao fim e ao cabo, o Clean and Safe acabou por ser uma ferramenta de gestão de crise que funcionou e, portanto, como eu disse no início, talvez a ferramenta que nós lançámos, que sem dar dinheiro diretamente às empresas, maior sucesso teve. E é com esta experiência que nós queremos aprender a caminhar para o futuro, de modo a que esta ferramenta continue a estar do lado das empresas, a ajudar em futuras crises e, através até do conhecimento e da formação, conseguir evitar algumas das crises, ou contribuir pelo menos para as minimizar e para que elas sejam de menor impacto e menos frequentes. O facto de Portugal ter sido tão ágil e tão rápido a agir com o selo Clean and Safe permitiu que fosse o primeiro país a ter o selo Safe Travel e que fosse também o primeiro país a ter o selo europeu, European Tourism, que dava também direito a seguir o passo da ISO Covid-19. E, portanto, foi ao fim e ao cabo este trabalho que Portugal fez que lhe permitiu este posicionamento. Isto permitiu que, à data de hoje, nós temos 22.288 adesões. Este número varia bastante porque nós também tiramos muitos selos. Damos muitos, mas tiramos alguns, porque, sendo uma ferramenta rigorosa que acompanha o trabalho das empresas, acontece muitas vezes retirarmos selos, não quer dizer que no dia a seguir ou passado uma semana, assim que estejam cumpridos os requisitos, a empresa não volta a ter. Temos 41.196 pessoas formadas em Clean and Safe, nas áreas, em todas aquelas tipologias que vimos há pouco que o selo cobre, e temos 1.707 auditorias realizadas. O futuro do Clean and Safe é continuar a fazer de Portugal um destino seguro e sustentável, é continuar a promover a confiança dos turistas no nosso destino e é apoiar a empresa na gestão de crises, acreditando que temos vários setores em que podemos continuar a ser importantes, desde os fenómenos extremos à saúde, a constrangimentos internacionais, situações
que infelizmente hoje sentimos e diariamente vimos nas notícias e, portanto, perceber como é que o Clean and Safe pode ser um repositório de conhecimento e de formação que ajuda as empresas, acreditando nós, numa perspectiva também de sustentabilidade, que quanto maior conhecimento e maior formação houver, quer dizer que estaremos todos mais capacitados e algumas das crises podem até ser minimizadas ou evitadas. E, portanto, é este o nosso papel e é isto que nós acreditamos que conseguiremos fazer no futuro, com a ajuda de todos os parceiros que têm estado envolvidos e que continuamos a desejar que continuem a fazer este caminho connosco. Obrigada.